Um grupo que está aqui presente teve uma experiência com manifestações que se deram no espaço, nos céus, aqui. E uma pessoa deste grupo escreveu uma carta e descreveu a experiência e está pedindo uma palavra sobre o acontecido, porque diz que foi muito importante para todos. Ela pessoalmente, há algum tempo, vinha olhando o céu e pensando nos irmãos do espaço, e a pessoa pensava na sua proteção, na segurança da sua condução, e tinha desejo de receber um sinal dessa realidade, dessa existência. E ela diz que, na verdade, ela estava olhando para o céu, esperando e procurando por eles, com os olhos, mas também com o coração. E enquanto ela olhava para o céu, ela estava muito grata e cheia de alegria. Aí então, ela diz que surgiu um facho de luz que se projetou como uma flecha e, a uma certa altura, ele se abria e fechava como uma pulsação, e isto levou um tempo e todos estavam presenciando isto. E ela diz que isto se refletia até no rosto das pessoas, nos quais esta iluminação também pulsava, segundo ela, segundo o que ela via. Bem, nós podemos contatar ou podemos encontrar os nossos irmãos, nós podemos estar com eles ou podemos percebê-los. E a estas pessoas coube este contato, esta percepção, no estado de desperto. Então nós podemos percebê-los, podemos encontrá-los perfeitamente enquanto estamos despertos. Não só através de sinais assim, como através de outras formas deles se fazerem presentes e nós despertos. O outro estado no qual nós podemos encontrá-los é o estado de sonho. E quando há possibilidade de nos nossos sonhos haver muita interferência da nossa vida externa, quando existe a possibilidade dos nossos sonhos ficarem falseados ou falsificados pelas interferências da nossa vida, então, nesses casos, esses seres podem se apresentar conosco despertos, para que não haja possibilidade de desvios nem de incompreensões. Porque às vezes este encontro pode ser muito necessário no momento evolutivo de uma pessoa, de um ser. Então este encontro tem que ser totalmente válido e não deve sofrer interferências, para que este encontro possa trabalhar a pessoa profundamente. Então, quando em sonhos há possibilidade de uma falsificação por parte do nosso mecanismo, pode-se então preferir o que aconteceu. E outro estado em que esses contatos podem se dar é durante o sono, mesmo sem sonho, né? Então, durante o sono, isto pode acontecer tranquilamente, sem nenhuma dificuldade.
Só que durante o sono, nem sempre nós temos a possibilidade de gravar o que aconteceu. Então, quando é necessário que a gente grave, quando é necessário que a gente tenha consciência do que houve, então pode vir num sonho. Mas quando não é necessário, vem no sono e não fica registrado no cérebro. Vindo no sonho, pode ser misturado com elementos que isto vai encontrando pelo caminho, pelos nossos canais. E vindo no sono, não se corre este perigo. Então, quando nós temos estes contatos, ou quando nós encontramos os irmãos, e não há necessidade que a gente tenha consciência, então isto pode dar enquanto nós dormimos e sem nenhum sonho. Agora, quando nós falamos de sono, de encontrá-los durante o sono, nós estamos querendo dizer o sono natural e não o sono induzido, como por exemplo o sono hipnótico. Não estamos nos referindo a sono hipnótico, que é um outro estado, diferente do sono natural. No sono natural, é um estado no qual acontecem coisas que naturalmente iriam acontecer. Coisas que iriam acontecer por força do nosso processo evolutivo. E no sono provocado, no sono induzido, no sono hipnótico, isto cria-se um estado artificial ou cria-se um estado que pode não estar de acordo com as previsões para a nossa evolução natural. E um sonho induzido ou um sonho hipnótico também pode nos colocar em contato interno com algo suprafísico e que normalmente não nos seria permitido karmicamente. Então estes sonos induzidos, estes sonos hipnóticos, são contra várias leis, inclusive a lei do karma. Porque eles produzem efeitos, sem dúvida alguma, mas eles interferem naquilo que seria o processo da pessoa ir fazendo estes contatos internos. E o quinto estado no qual nós podemos encontrar esses irmãos, ou podemos ter estas experiências, é o que a gente chama de estado psíquico, não é? Estado mediúnico. E isto é muito enganoso, porque quando você entra num contato psíquico, ou quando você entra num contato mediúnico, você está automaticamente envolvido com o etérico coletivo, com o astral coletivo e com o mental coletivo. E se você está neste estado, onde não há limites entre o seu próprio estado e o estado coletivo, ou o estado de outros, como é o estado mediúnico e os estados psíquicos, então aí o que acontece pode não ser aquilo que se busca. Pode ser uma coisa misturada, pode ser uma coisa falseada, até uma coisa que tenha se produzido por força psíquica de outros, em você, nesse estado. Então isto não é dentro da lei dos curadores, e nem dentro da lei da busca espiritual pura. E os estados psíquicos e os estados mediúnicos também correm o risco de entrarem em comunicação com o nosso próprio subconsciente, onde existem muitas coisas arquivadas e que pode não ser o momento de ativar. Então esses contatos induzidos correm todos estes riscos. O sexto estado
no qual nós podemos encontrar estes irmãos é um estado já mais adiantado do que este estado de desperto, do que este estado de sonho e do que este estado de sono natural. É o estado supraconsciente. Esta é uma outra forma de você fazer este contato. Esses contatos com os irmãos no estado supraconsciente, no estado de desperto, é um contato consciente, né? Mas não é tão seguro quanto o estado supraconsciente. Mas este trata-se de formas de percepção e formas de contato de quem já transcendeu a mente ordinária. Quem ainda funciona com mente normal, quem ainda é lógico, quem ainda é racional, quem ainda é, enfim, mente comum, mente normal, mesmo inteligente, mesmo lúcida, quem funciona só como mente ordinária, não conhece esse contato supraconsciente. O contato supraconsciente pode conviver com estas formas normais de você usar a mente. Mas você não deve mais estar restrito e condicionado a estas formas. Então, se a sua mente normal te diz uma coisa, você aceita aquilo, mas não se identifica absolutamente com aquilo. Você vai buscar a coisa numa outra região. São esses que podem estar no estado supraconsciente nesses momentos. Se a gente é mente comum, mente ordinária, mente normal, pensamento comum, não conhece este contato neste nível. Hoje, o que nós chamamos de estado supraconsciente são aqueles estados na nossa mente que não pensa, na nossa mente abstrata, na nossa mente que capta telepaticamente coisas de níveis superiores, ou quando nós já estamos vibrando, ou quando já estamos em contato com o mundo da intuição. Então, se a nossa mente já funciona sem pensar, se a nossa mente já apresenta coisas para nós que não foram pensadas, que não foram arquitetadas, mas que foram captadas no nível intuitivo, então aí nós podemos, embora sejamos ainda mentais, ou sejamos ainda intuitivos, podemos, sim, num momento, ter um contato supraconsciente. Qual é a diferença entre o contato consciente e o contato supraconsciente? No contato consciente, misturam-se elementos nossos, dos nossos corpos, da nossa vida, sempre acontece isto. Numa porcentagem mínima, mas não deixa de acontecer. E no contato supraconsciente, as nossas projeções de personalidade não chegam lá. É uma grande diferença isto, né? Então, se você tem um contato aqui, se eu estou vendo vocês, ninguém pode negar isto que eu estou vendo, mas eu estou vendo vocês à minha maneira, não estou vendo como vocês são. Acontece uma coisa aqui que eu presencio, eu estou vendo da minha forma aquilo, não estou vendo realmente o que está acontecendo. Porque o que está acontecendo é muito mais amplo do que aquilo que eu posso ver, embora eu não duvide do que eu estou vendo. No contato supraconsciente, você está diante da coisa sem nada teu. Não tem nada da sua vida ali, não tem nada dos seus corpos ali, não tem nada da sua percepção dos sentidos internos e externos ali. Quer dizer
é uma fonte liberta das tuas influências de contatado. Então o contato supraconsciente é realmente o mais puro. Um contato supraconsciente, além de ser o único até agora realmente puro, ele é em si uma fonte de cura. Então, quando você tem contato supraconsciente, quando não há projeção sua nenhuma, nem da sua vida humana, nem da sua vida racional naquele contato, o fato de você contatar aquilo, você já recebe energia de cura. Então o contato supraconsciente é curador. Então, quando esses contatos com os irmãos visam curas, este contato deve ser supraconsciente, em princípio. E depois ele vai se refletindo nos outros planos. Eu estou falando de irmãos do cosmos curadores, não estou falando de curadores aqui que podem estar atuando diretamente em níveis mais baixos do que o intuitivo. Mas os irmãos do cosmos, para atuar aí, eles estão sempre em nível supraconsciente. E pode ser que nós tenhamos consciência disto, porque isto pode se refletir em outros planos e nós percebermos. Os irmãos do cosmos curam em nível supraconsciente porque naqueles níveis o propósito da nossa existência é conhecido. Então vai se fazer uma cura conhecendo o propósito daquela existência. E não vai se fazer tratamentos como se faz aqui, que nós não conhecemos o propósito da existência do indivíduo. E, portanto, estamos naturalmente interferindo, num certo grau, com a trajetória daquele indivíduo. Por isso é que quando nós vamos trabalhar com cura, quando nós vamos entrar no campo do serviço, no campo dos tratamentos, no campo dos procedimentos, no campo da medicina espiritual, enfim, tudo isto, uma das coisas mais básicas é que nós estejamos numa busca espiritual, real, autêntica e sincera. Porque se nós não estivermos nesta busca e nos colocamos no caminho da cura, isto nós vamos interferir muito na vida dos outros. E isto se paga caro dentro da lei do equilíbrio. Então, quem trabalha com cura, quem está nesta linha de serviço, deve estar bem imbuído desta intenção, deve estar imbuído desta sua meta de estar fazendo o caminho espiritual, de forma que o eu superior o guie naquela tarefa. E isto é uma forma dele ter a luz supraconsciente no seu trabalho e na sua tarefa. Então nós podemos sim trabalhar com cura, embora, porque não somos ainda como os irmãos do cosmos, então podemos trabalhar com cura sem eventualmente sabermos conscientemente qual é a trajetória daquela pessoa. Qual é o destino daquela pessoa, antes de ajudarmos de qualquer maneira. Porque você ajuda uma pessoa a cumprir o seu destino e não a fazer o que ela quer, que é outra coisa. E isto, o eu superior de cada um deve ter lá os seus contatos e guia o veículo e inspira o veículo e sugere ao veículo ou proporciona ao veículo as situações e as circunstâncias para que ele possa trabalhar com a cura, trabalhar com tudo isso. E nesse estado supraconsciente, se você tem um contato monádico, se você tem um contato já estabelecido com a sua mônada, então isto
chega na sua consciência. Então você pode ter um contato supraconsciente e o seu ego, até o seu cérebro, ficarem sabendo disto, registrarem isto. Mas isto precisa que você já tenha um contato consciente com a sua mônada, senão você não tem a consciência desses encontros. Você não tem a consciência desses contatos. Você pode perceber os reflexos desses contatos, mas não tem uma certeza absoluta. Porque quem tem a certeza absoluta desses contatos neste nível é a mônada. Então, se você não tem esse contato monádico, você pode sim ter uma percepção de que algo aconteceu. Você pode até ter a segurança de que algo aconteceu ou de que algo está acontecendo. Mas você não tem a total clareza sobre aquilo. Você tem que colocar até um pouco da sua imaginação no sentido positivo para poder organizar esta percepção. Porque é só no nível monádico que se tem a clara consciência supraconsciente. Daí para baixo, nós temos uma impressão, temos uma ideia. Ou, se isto se reflete até o plano astral e o plano etérico, podemos ter até uma sensação de que algo esteja acontecendo. Então, esse contato e este encontro supraconsciente é o mais seguro de todos, é o menos mistificado de todos. Então, é algo, isto de estarmos supraconscientes, é algo que está no caminho de quem faz esta busca espiritual. É algo que está como parte da meta de quem faz este caminho. Depois deste estado supraconsciente, que seria a meta daqueles que sonham ou até que veem, que têm contato desperto, depois desse estado supraconsciente ainda tem um estado mais puro de contato com os irmãos, que é o que a gente chama de estado puramente espiritual. Mas esse estado puramente espiritual, isto não é muito possível descrever, porque a gente tem que estar na energia de um raio que não é material, para estar neste estado, que é o raio nono, o raio número 9, que é a energia da onipresença. Então, se o raio 9, se o raio da onipresença já está trabalhando você, este raio traz a presença de qualquer consciência cósmica, de qualquer ser cósmico. Então é através deste raio, que não é material, não é um raio construtor aqui, é um raio interno, não faz parte dos 7 raios que constroem, nem que manifestam. Este nono raio, ele contém todas as consciências, todas as presenças, ele contém, ele é tudo isso. Ele abarca tudo isto. Então, se ele está em você, se ele já está atuando sobre você, aí você tem o contato espiritual puro. Com seres, com consciências que já são onipresentes. Isto é, com a hierarquia ou com a hierarquia maior. Isto aí só pode ser através deste tipo de contato. Bem, no caso deste grupo e no caso desta pessoa que descreveu este encontro, neste caso houve, evidentemente, um contato no plano de desperto, naquele primeiro plano. E por que houve naquele primeiro plano? Por que isto foi dado no plano de desperto? Foi dado bem conscientemente. Porque ela tinha que compreender o que aconteceu depois. Porque aí, um contato destes, ele age
em muitos planos. Mas ela tinha que ser informada do trabalho que estava acontecendo com ela, evidentemente para ela colaborar, ou para ela consolidar a sua fé. Porque é uma pessoa que tem fé, mas que ainda precisa de ver as coisas para tê-las confirmadas. Então é uma pessoa que tem fé, mas é uma fé meio esperançosa. Não é uma fé de verdade. Então, como é uma fé muito bem formada e muito bem encaminhada, evidentemente, esta consciência única, esta hierarquia, quis lhe dar um último toque nesta fé, para que esta fé seja definitivamente instalada aí na consciência dela. Então, mandou-lhe tudo isto para que ela compreendesse o que estava acontecendo com ela. E quando ela foi fazer o banho ao ar livre, junto com aquele grupo, ela então, durante o banho, percebeu uma série de fatos nos quais ela via que várias forças negativas e degenerativas estavam saindo dela, estavam sendo retiradas dela. E ela diz que se ela ainda sentisse medo, que teria sido terrível perceber tudo aquilo. Mas que foi bom porque ela foi se sentindo aliviada à medida que aquilo ia sendo retirado e que ela via o que estava sendo retirado. E ela diz que antes de entrar nesse banho, antes de tudo isto acontecer, que ela estava se preparando e que ela tinha pedido ajuda às hierarquias para que acontecesse com ela algo importante, que a liberasse, que a elevasse, que a purificasse. Ela tinha pedido isto. E ela diz que pediu ajuda ao Centro Aurora, e especificamente a Padre Pio. Este termo, Padre Pio, tem uma vibração de exorcismo, tem uma vibração de cura através de um certo processo muito afim com o que aconteceu com ela durante o banho ao ar livre. Então, ela espontaneamente, dentro do seu livre-arbítrio, pediu que esta hierarquia resolvesse isto. Ela pediu. E a hierarquia respondeu. Através destas consciências que trabalham como curadoras e que são prolongamentos, que são prepostos, que são representantes dessas hierarquias. Então a pessoa teve uma aula completa, desde o momento em que ela pediu ajuda, até como a ajuda veio e o resultado e a situação depois desta ajuda. E ela diz: acho que eu fui atendida, porque dentro de mim algo mudou. Este que é o ponto principal, este que é o ponto mais importante, e que se vê que não foi um processo de autossugestão e nem de imaginação, mas que realmente dentro dela algo mudou. Bem, quando eu recebi isto, eu estava perguntando que contribuição isto poderia trazer para o grupo. Porque para este grupo que passou por isso, e ela especificamente, foi uma contribuição muito grande. Mas para nós, o que isto significa? Por que a gente está diante disso? Por que nós estamos sabendo disso? O que isto quer dizer para nós? E o que eu, ali na hora, compreendi, logo que fiz esta pergunta, o que eu compreendi é que talvez tenha chegado o momento de nós todos aqui,
antes de recorrermos à atendência, que nós façamos a nossa parte. Porque a central de atendência trabalha com a hierarquia de cura. A central de atendência tem a tarefa de nos coligar com as hierarquias de cura. E nós não podemos saber se tudo isto aconteceu tendo a central de atendência como intermediária. Porque tratava-se de um banho ao ar livre e tratava-se de pessoas que estavam aqui, que estão aqui, aliás, fazendo um curso neste momento da central de atendência. Então aqui, evidentemente, a central de atendência foi intermediária nisto tudo. Em vez da central de atendência fazer um procedimento, em vez de acontecer uma consulta, um procedimento, como normalmente acontece no mundo das aparências, aqui a central de atendência agiu como intermediária, como ponto de união, para que isto fosse feito diretamente com os irmãos, que isto fosse feito diretamente com estas consciências que trabalham na central de atendência ou com a central de atendência. E isto veio responder a uma questão que nós estávamos observando exatamente há 2 dias atrás. Éramos 3 pessoas conversando, porque nós tínhamos a impressão de que cada atendimento desses que duram até 2h30, até 3 horas, nós tínhamos a exata impressão, os 3, que os atendimentos devem ter no máximo 45 minutos. Nesta etapa que começa. Quer dizer, um atendimento de 45 minutos, como atendimento já é o limite máximo na velocidade desta energia, no ritmo desta energia. Depois de 45 minutos, aí aquela pessoa fica ali em repouso ou em sono, enfim, ela fica ali o tempo que precisar. Mas o atendimento específico, em 45 minutos no máximo deve acontecer. E quando eu recebi esta carta, eu vi que isto terá que ser realizado em conjunto, terá que ser realizado em grupo, e não só pelo curador, não só pelo terapeuta, não só pelo médico. Isto é, aquele que está responsável pelo atendimento deve ter essas coligações todas presentes. Agora, aquele que vai para o atendimento deve ter feito o que esta pessoa fez. Deve ter já se coligado com a hierarquia, deve já ter se ofertado para a hierarquia, deve ter aberto as portas nela para que a coisa comece, para que a coisa se faça, porque aí o atendimento, aí o procedimento vai começar no momento em que ela procurou, no momento em que ela tomou a iniciativa. Isto vai começar no momento em que ela se abriu para isso. Então, se tudo isto se forma, se tudo isto se organiza, e isto é muito mais legítimo, porque foi a própria pessoa que com seu livre-arbítrio pediu, mas não pediu para o médico, não pediu para a central de atendência, pediu para os planos superiores, pediu para os planos de cura, pediu para a hierarquia isto. Como ela fez antes de ir para o banho ao ar livre. Então, quando chegou no banho ao ar livre, o que aconteceu foi que se imprimiu na consciência dela aquilo que vinha acontecendo desde o momento em que ela se ofereceu. Porque ela viu isto tudo no banho ao ar livre. Mas pode ser que aquilo já tenha acontecido, que não tenha acontecido na hora do banho. Na hora do banho ela teve o conhecimento. Então, se nós tivermos esta consciência de que nós é que temos que buscar a cura, que nós é que somos os moventes da nossa cura, se nós tivermos esta consciência,
Então os atendimentos vão poder ser de 45 minutos. Os atendimentos, como disse uma pessoa daquelas 3, o atendimento pode ser até de 30 segundos. Porque aí o atendimento não é um atendimento que inclua todas as fases do processo. Coisa que para nós está começando a ser inviável pelo grande número de pessoas que têm que ser atendidas. Pelo grande número de pessoas que estão na fila de espera. Então tem que mudar este processo. Tem que mudar este ritmo. Veja como esta carta foi abençoada. Então, isto tem que mudar. Porque aí, na energia Padre Pio, ou na energia Aurora, ou na energia Mirnajad, na energia de qualquer centro de cura suprafísico, ou planetário, ou intraterreno, este processo não está dentro do relógio. Este processo está fora do relógio. Este processo começa quando a sua aspiração se põe em movimento. Aí este processo começa. Então o atendimento no plano físico é outra coisa. O atendimento no plano físico é um arremate, é um movimento de coordenação destas coisas, é um trabalho específico de esclarecimento de certos pontos, ou é um último toque. E isto vai elevar muito o nível do trabalho no atendimento. E nós já tivemos aqui, há uns dias atrás, vários atendimentos deste tipo. Não exatamente neste prazo, até em prazos menores. Mas vimos que eram atendimentos feitos com pessoas que estavam com estas coisas dentro de si. E que elas, no seu livre-arbítrio, na sua consciência de colaboração, já tinham praticamente feito o atendimento. O atendimento já tinha praticamente acontecido. E ali, então, era só um assunto de você, eventualmente, imprimir nos planos mais densos, no plano físico ou no plano etérico, alguma qualidade de energia, ou de você transformar algum magnetismo ali da pessoa ou na aura da pessoa. Então, nós teríamos sim que trabalhar um pouco no sentido de aperfeiçoarmos não só o nosso trabalho da parte da central de atendência, como nos aperfeiçoarmos, amadurecermos como seres que procuram. E isto, é claro, não só reduz o tempo de cada atendimento, possibilitando ao atendente tratar muito mais pessoas, como isto possibilita que as pessoas colaborem mais na própria cura e não que fiquem acomodadas, não é, num certo tipo de recepção e de atendimento que é sempre muito agradável para a personalidade e que pode também estar induzindo a personalidade a se acomodar a certos processos que ela mesma não faz, que ela mesma não assume, contando com o outro. Então a central de atendência é como se estivesse sendo depurada nesse momento. É como se estivesse havendo uma depuração aí. E precisa que a central de atendência, ou que os membros da central de atendência se desapeguem da sua atual forma de trabalhar. Se desapeguem. Porque senão vamos criar pessoas condicionadas aos atendimentos, coisas intermináveis. Porque isso está muito bem entregue, isso está a cargo de pessoas responsáveis, então a minha parte eu faço até certo ponto, mas posso não estar fazendo tudo. Então esta pessoa chegou aqui pronta para fazer a parte dela.
fez a parte dela, foi tratada, passou pelo procedimento, passou pela experiência, e ninguém da central de atendência tomou parte ativa, externa e consciente nisso. Apenas trabalharam, funcionaram, estiveram presentes no melhor nível da central de atendência. No melhor nível, que é justamente este, de fazer a ponte com estas energias superiores para que elas possam ter a máxima liberdade para agir sobre os corpos das pessoas e para produzirem aquilo que terão que produzir dentro da lei. E eu anotei aqui ao lado desta carta uma frase que me veio daquela hierarquia do Agni Yoga. Diz o seguinte: unicamente na aspiração ao interplanetário podemos estar certos da evolução da humanidade. De forma que esta busca de encontrar os irmãos, de ver os irmãos, de estar com os irmãos do cosmos, ou com os irmãos em nível suprafísico, em nível interno, isto que esta pessoa faz intuitivamente, isto, segundo esta hierarquia, é nessa aspiração ao interplanetário, né, que se encontra o caminho da nossa evolução. Isto é, nós como seres humanos, como humanidade aqui na Terra, entre nós e só conosco não temos saída, não temos solução. Nenhum indivíduo que fique só com ele e entre os seus semelhantes e entre aqueles que são como ele, isto não tem saída. Isto não resolve. Mas esta aspiração, esta busca, este desejo, este pedido, esta súplica, o que for, esta oração, o que for, pelo que é interplanetário, é o passo que nós podemos dar neste momento. Então, esse nosso direcionamento é isto que vai nos tirar deste mundo fechado em nós mesmos, ou destas atividades entre nós, que somos todos semelhantes uns aos outros, então o que é que vamos resolver? E aqui neste lugar, neste centro, estes fenômenos e estas aparições não é muito comum. Se isto aparecesse para todo mundo, e como em outros lugares, nós aqui não poderíamos mais trabalhar. Porque aqui começariam a vir pessoas que não querem exatamente o espírito, mas que querem solução para os problemas dela na Terra. E isto aqui não é para isso. Aqui não se trata da vida de ninguém. Aqui se trata de espírito, nos seres e no cosmos. De forma que está tudo aí. E quando é necessário, quando é na lei, ou quando a consciência única acha que deve se manifestar, ela se manifesta. Porque aqui é um tipo de manifestação controlada. As manifestações que existem aqui estão todas sob controle. Sob controle quer dizer, aqui pode acontecer uma manifestação e só alguns de vocês verem, os outros não veem nada. Isto quer dizer controlado. E isto é um grande benefício e é a preservação do trabalho. Isto é, quem tem que ver, naquele é aberta a visão. Quem tem que compreender, naquele é aberta a compreensão. E quem não precisa ver ou quem não precisa compreender e que pode estar em contato com tudo isto de outra forma, então isto aqui tem sido o caso da maioria. Isto chama-se coisa controlada. Porque não só o nosso globo ocular é controlado, como nós vimos várias vezes. Vimos várias vezes que algumas pessoas veem certas coisas juntas e outras que estão no mesmo grupo não veem. Então ali existe um controle. Existe um controle para preservar a própria pessoa
para preservar a própria pessoa de superestimulação ou para preservar a própria pessoa de uma responsabilidade que ela ainda não está preparada para assumir. Porque depois que você viu uma coisa destas, você tem que assumir a responsabilidade de preparar o plano físico para isto. Você não pode continuar tratando o plano físico como você sempre tratou. Porque este plano físico está diferente. Neste plano físico estão coisas em forma materializada, não sei se física, mas em forma materializada, que está aqui. Então, o teu relacionamento com o plano físico deve ser outro. Você tem que estar diante do plano físico como um plano misterioso. Então você tem que estar diante do plano físico, diante de algo que você não conhece. E o modo de tratar disto tem que ser com muito mais cuidado, com muito mais devoção, com uma vibração muito mais purificada, pura. A nossa presença no plano físico deve estar numa outra vibração. Neste caso é que aumenta a responsabilidade das pessoas. E por isso é que essas coisas não se mostram. Porque estas consciências sabem muito bem em que ponto nós estamos, estas consciências sabem muito bem o que nós somos e estão aqui para nos ajudar e não para nos comprometer. Mas eu não estou dizendo isto, não estou querendo dizer que nós não vemos nada porque não estamos preparados. Não. Nós não vemos nada porque não precisamos ver. Porque ou se tem fé ou não se tem fé. A fé não é comprada. Então, se o indivíduo tem fé, ele não precisa ver. E o que surge para ele é porque tem que surgir. Tem que surgir, está na lei, está no caminho dele. Agora, se ele não tem fé, isto não é um comércio. Não vai aparecer para ele ter fé, não. Porque ele não está pronto para ter fé. Ele não está preparado. Então não vai aparecer. Ele não pode ainda lidar com isto. Porque isto pertence a uma outra ordem. Isto pertence a um plano superior de consciência. E o que é de um plano superior de consciência está coligado com você quando você assume o seu nível de consciência e não se comporta como se você estivesse num nível inferior.